Amados irmãos, caríssimos irmãos e irmãs da comunidade da Fraternidade Católica Reformada, os Filhos de Assis, Jardins Ubíquos e Pires. Amados irmãos, agora eu queria dialogar com vocês a respeito de um tema denominado catequese dominical. É sempre interessante e importante que nós saibamos, procuremos conhecer a origem das palavras, a etimologia das palavras. Então a catequese é uma palavra que vem do latim, catechesis, que significa instruir de viva voz. Por sua vez, também vem do grego, mas não vamos entrar nos detalhes. Fiquemos com este conceito. O que é catequese? Catequese é instruir de viva voz. É a parte principal do rito da iniciação cristã, em que a pessoa iniciada ouve o anúncio, a proclamação do Santo Evangelho. Agora, infelizmente, nós aprendemos muitos conceitos distorcidos, para não dizer errados, quanto à nossa formação cristã. E uma delas é que a catequese é coisa de criança. Na verdade, a catequese é algo para todo cristão, tenha ele a idade que ele tiver. Catequizar alguém é levar a essa pessoa a boa nova, a boa notícia de Jesus Cristo, não de maneira imperativa, forçada, mas de uma maneira nova, mostrando às pessoas quem é Jesus Cristo e o que ele fez na sua vida e como essa pessoa será mais feliz seguindo seus ensinamentos. Então, catequizar não é simplesmente levar as crianças à igreja para brincadeiras e dinâmicas. É claro que para a gente falar de Jesus às crianças é necessário uma linguagem apropriada, uma metodologia apropriada. Isso nós não temos dúvidas. Mas o importante é que as pessoas que estão ali escutem sobre Jesus e se deixem apaixonar por Cristo, ainda que sejam crianças. Se existem algumas dinâmicas, e é bom que isso exista, elas precisam levar as crianças para uma conscientização da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não é engano pensar que somente as crianças precisam de catequese. Todos nós, literalmente, gravem bem isto, todos nós precisamos. E hoje o grande problema da igreja é que temos uma igreja formada por adultos com uma catequese para crianças, de crianças. A única catequese que ouvimos falar foi nos nossos 10 anos de idade. Hoje a igreja carece de uma catequese mais sólida, mais abrangente para os adultos. Por isso precisamos de pessoas maduras na fé, espiritualidade e no seu conhecimento para ensinar os outros sobre esse Cristo e sobre tudo que Ele nos deixou. Hoje a igreja nos dá como fonte de estudo o catecismo da Igreja Católica, das mais diferentes denominações das igrejas católicas, para que nós aprendemos, estudemos e aprendemos e ensinemos aquilo que é a verdade, guardada e preservada pela Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de acordarmos para essa realidade e buscarmos uma catequese mais sólida, mais coerente com a realidade do povo católico e a sua igreja. Agora, amados irmãos, vamos fazer um mergulho histórico. A catequese, ela remonta desde os princípios, os primórdios dos patriarcas, isso no Antigo Testamento. No
começo era no lar. Isso está perfeitamente explicitado no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 e capítulo 11, versículos 18 e 19. E também se aprendia nas reuniões públicas. Objetivo. A catequese tem como objetivo, tem como foco ensinar, evangelizar e firmar as almas para Jesus. Este é o objetivo. Almas de quem? Só dos adultos? Não. Começando pelas crianças. Organização. É necessário que a igreja, aqueles que se interessam pelo ensino, a instrução da catequese, sejam organizados, tenham um plano, por mais simples que seja, tenham um método de ensinar. Então, amados irmãos, é neste ponto que eu quero me deter para vos falar sobre a nossa realidade no Jardim dos Ipês. Amados irmãos, amadas, chega ao meu conhecimento que durante a preparação das nossas crianças para a missa de envio no dia das crianças, o dia das crianças, ou seja, o dia das brincadeiras, o dia das crianças, o evento organizado pela Organização das Nações Unidas, na sua célula chamada UNICEF, que é a sigla UNICEF. Então, e a parte religiosa foi o dia 12 de outubro, dedicado, onde a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Pois bem, então eu me interessei e levei um roteiro para a hora santa com as crianças, certo? E pedi encarecidamente que não deixássemos de levar esse projeto simples adiante. Pois bem, então eu soube, fiquei muito triste com isso, né? Que a pessoa me dizia: padre, está muito difícil porque, olhe, aquelas crianças que se apresentaram no dia da missa, do dia 11, ficaram frustradas porque elas não ganharam presentes. Aí, em vez de presentes, em vez de ganhar, elas teriam que se esperar pela sorte. Ou seja, houve um sorteio, e evidentemente que quando se pensa em sorteio, seja de quaisquer objetos forem, a gente tem em mente de que não há quantidade suficiente para satisfazer a todos. Daí se fazia o sorteio. Agora, algo precisa ficar bastante definido, meus caríssimos e minhas caríssimas irmãs, é que na Igreja de Cristo, o ensino, a catequese, o despertar do amar a Jesus na igreja não se faz em troca de uma compensação material. Não quero entrar no julgamento, mesmo porque não tenho essa competência para julgar quem quer que seja, mas posso opinar, posso dar uma opinião. Acredito que isto acontece ainda devido aos costumes que nossas crianças aprenderam com os adultos. Ou seja, talvez até mesmo em nossas famílias, em nossos lares, né? Quando nós, digamos, o pai, a mãe, nós queremos que o filho pequeno seja mais obediente, né? Então a gente diz: olha, se você fizer o que eu estou mandando, você vai ganhar isso, né? Ou seja, sempre aquela relação, aquela ideia de troca. Se você se comportar, eu te dou isso. É o chamado reforço. Isso é um argumento psicológico muito usado. Evidentemente que funciona para determinadas situações. Mas no caso específico da evangelização, no caso do levar as crianças a Nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho não é esse. O caminho é, sobretudo, o caminho
da beleza e principalmente do acolhimento. Devemos mostrar às nossas crianças que Jesus é nosso irmão, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o todo e o tudo que nós precisamos. Agora, a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja, não pode jamais se fazer através de uma relação de troca, de compensações materiais. Não, meus amados. Nós temos que buscar uma forma, uma maneira de despertar no coraçãozinho destas crianças, ou até desses adolescentes, a maneira de atraí-los para o gostar das coisas, dos ensinamentos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que existem diversas formas de nós alcançarmos essas etapas, essas metas, né? Eu posso citar, por exemplo, na forma de teatro, né? Na forma de um jogral. Jogral é uma espécie de uma cena de um pequeno teatro, né? Onde escolhemos os atores, tá certo? E aí, mediante um roteiro, a gente vai ensaiar, né? E a fim de que as figuras, as imagens contidas naquele roteiro nos encaminhem para nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Sei, compreendo, não é uma tarefa fácil, mas lhes afirmo com toda a convicção, não é também uma tarefa impossível. Temos que buscar esse método, tá certo? E fazermos com que nossas crianças adquiram o gosto, o prazer pela intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e com Maria Santíssima também, tá certo? É bem provável também que nesse contexto aí, nessas comunidades, né, comunidades rurais, outras organizações adotem esse método, né, para talvez a preocupação maior seja com a quantidade, o volume. E daí passa-se a então ofertar vantagens, né, e tantas outras atrativos, né, mas nem sempre com aquele intuito básico de levar o conhecimento, o crescimento na fé. Portanto, amados irmãos, este é um desafio que nós temos de enfrentar. E eu rogo ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa capacidade de discernimento, para que o Espírito Santo de Deus ilumine as mentes e os corações de todos os pais do Jardim dos Ipês, para que jamais ouçamos novamente aquela resposta, né, que uma mãe teria dado para um filho quando o menino ou a menina se dirigiu para a mãe e dizia que queria ir para a aula de catequese. Aí a resposta, né, é triste, mas triste mesmo, meus irmãos, e lamentável que essa mãe teria dito. Eu não posso afirmar que eu não estava presente, mas vamos admitir que isso tenha acontecido. A mãe teria dito: para que essa história de igreja, esse negócio de igreja, isso não vale nada, amados irmãos. Isso é preocupante, muito preocupante. Então, queridos e queridas, nós que estamos construindo a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo na comunidade do Jardim dos Ipês, não podemos de forma nenhuma entrar nessa trilha distorcida. Nós temos sim que atrair nossos jovens, nossas crianças, mas atraí-las de uma forma natural, de uma forma amorosa, para que eles adquiram o gosto pelas coisas de Deus e da igreja. E vocês sabem qual é
O primeiro passo que nós devemos dar para conquistar esse estágio, para essa conquista, é o nosso exemplo. É o nosso exemplo, pai e mãe. Se os lares, que ainda formados por jovens, por pais jovens, marido e mulher, mesmo aqueles casais já maduros, quando os filhos já estão na fase adolescente, então o preceito é válido para eles também. É pelo exemplo. Então, se eles, os pais, colaborarem, se os filhos, os adolescentes, os jovens e as crianças virem seus pais irem à igreja, rezarem em conjunto, tá certo? Podem ter certeza que a semente vai cair em terra boa, tá certo? A semente não vai cair como aquela imagem do Evangelho, cair entre as rochas, entre os pedregulhos e a semente morrer. Então devemos ter muito cuidado, meus amados, para que a evangelização, a catequese, ela possa ser semeada, a semente, né, possa ser jogada, possa ser semeada, mas antes disso precisamos trabalhar esta terra, o ambiente, o meio onde nós vamos evangelizar. Fazer com que nossas crianças tomem gosto pelas coisas de Deus e da igreja. E não tenhamos que nos entristecer com esse fato, com essa informação que me chegou. Não, que as crianças não querem, padre, as crianças não têm interesse, não, porque elas ensaiaram e por sinal se apresentaram muito bem, e então, mas acontece que elas ficaram frustradas porque na hora de receber foi um sorteio. Então nós precisamos ensiná-las de que elas foram falar de Deus, foram se apresentarem, cantarem louvores a Maria Santíssima, mas não com a finalidade de receber uma recompensa material. Ali elas estavam representando os anjos dos céus, como crianças ainda puras, né? Para o bem de toda a Santa Igreja. Vamos trabalhar nessa linha, amados irmãos, a fim de que possamos, com a graça de Deus, construir uma igreja sólida, uma igreja madura, né? Uma igreja caminhando para a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos encerrar até lembrando aquele verso da canção: segura na mão de Deus e vai. Segurando na mão de Deus, nós podemos ter a certeza absoluta de que nós chegaremos no objetivo da nossa caminhada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos todos uma boa noite e um bom descanso, e em breve nos encontraremos para dar continuidade ao ensino denominado catequese. Deus e vai.